Opa, pessoal. Meu nome é Vicente Ferreira Júnior, sou professor de Direito Administrativo e eu estou aqui com vocês para esse projeto para fazer a prova da OAB da primeira fase, se dar bem a partir da resolução de questões. Por aqui vocês vão ver o que mais cai em cada um dos tópicos do conteúdo do edital de vocês e como fazer para acertar as questões, para evitar errar besteira. E o nosso objetivo aqui é esse, é aprender direito administrativo a partir da prática. Vamos nessa. Primeira questão, ela fala, questão da primeira fase da OAB, ela fala que Luciana, imbuída de má fé, isso aí é muito importante, pessoal, as questões não são jogadas ao léu. Você, quando tiver na sua prova, rabisque isso aí, má fé, circule para você se lembrar. Ele diz que Luciana, agente de má fé, ela falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, um senhor que tinha sido que faleceu e com quem ela não tinha nenhuma relação de parentesco. Ou seja, ela queria fraudar para receber a pensão por morte de um servidor público federal. Para tanto, ela apresentou os documentos lá forjados e conseguiu a concessão do benefício em março de 2011, com registro no Tribunal de Contas em julho de 2014. Veja que a aposentadoria de servidor público é um ato complexo que passa tanto pelo RH do órgão como pela homologação junto ao Tribunal de Contas. Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude por meio de processo administrativo em que foi comprovada a má-fé de Luciano, após o devido processo legal. Sobre a situação hipotética no que concerne ao exercício da autotutela, a autotutela, pessoal, é o poder-dever, a obrigação que a administração pública tem de anular, e aí anular com efeito ex-tunc, anular retroagindo desde a data da concessão do benefício, anular tudo que houve aí desde dessa nulidade. Veja que se Luciana estava imbuída de má-fé, sequer o prazo decadencial correria nesse caso. Então vamos agora para as alternativas. A administração tem o poder-dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois não ocorreu a decadência. Perfeito, pessoal. Diante de má-fé, não ocorre a decadência. A decadência seria o prazo quinquenal para todo ato administrativo que concede algum benefício ao particular. Como houve má-fé, esse prazo quinquenal de 5 anos não conta. A letra B diz que o transcurso do prazo de mais de 5 anos da concessão da pensão junto ao órgão de origem importa na decadência. Não importa, porque ela estava imbuída de má-fé, e de má-fé esse prazo não conta. O controle realizado pelo Tribunal de Contas por meio do registro sana o vício, não. Uma ilegalidade não tem como não tem como ser sanada, não tem como ser convalidada. Uma ilegalidade é uma ilegalidade, sempre será, e quando for declarada sua nulidade, ela retroage até a data da concessão daquele benefício. Ocorreu a prescrição, falso, pessoal. Aqui nem de prescrição a gente poderia falar. Prescrição é aquele direito de ir a juízo, cobrar uma pretensão. Aí seria um caso de decadência. Decadência é aquele prazo para constituir um direito. No gabarito, vocês têm que ter noção da súmula do STF, a 473, que ele fala que a administração pode, aí vocês leem a administração deve anular seus próprios atos quando eles forem levados de vícios que o tornem ilegais, deles não se originando qualquer direito. Ou, no caso da revogação, aí ele tem que analisar a conveniência e a oportunidade, e o efeito vai ser ex nunc, vai ser da revogação para frente, porque não há nenhuma ilegalidade. Em ambos os casos, é possível a apreciação judicial, porque, como vimos na aula passada, a gente aderiu ao sistema da jurisdição única, ao sistema inglês. O princípio da autotutela está presente na Lei 9784, quando o artigo 53 ele fala que a administração tem o dever de anular seus próprios atos, quando eles forem ilegais, e também pode revogá-lo, conveniência e oportunidade, sempre respeitada a questão do direito adquirido. O artigo 54 ele fala a questão da decadência, no prazo de 5 anos, que não será contada se for comprovada a má-fé do beneficiário. Questão 2, outra questão da OAB. João,
foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores, ou seja, João disse que não ia cumprir a ordem hierárquica do seu superior, uma ordem legal. E João disse que não ia fazer isso com base no princípio da eficiência. A partir do caso apresentado, marca a alternativa correta. Pessoal, quando vocês tiverem, se vocês tiverem essa pretensão de serem servidores, vocês verão que no serviço público nós temos de seguir regras, cumprir a hierarquia e obedecer ao nosso superior hierárquico, desde que essa ordem não seja ilegal. Se essa ordem for legal, nós temos de segui-la. Nós podemos até argumentar, mas aí vai ter que se chegar a um consenso. Não há como o subordinado se insubordinar contra o seu superior hierárquico. Então, letra A diz que João possui total liberdade de atuação. Falso. João deve, se ele quer ser servidor público, ele deve estar ciente que ele tem que cumprir regras. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade. Considera que não existe falso, pessoal. A hierarquia é justamente esse escalonamento vertical de atribuições. Cada um tem uma e você tem o seu superior hierárquico e o inferior. João tem o dever de obedecer às ordens legais de seus superiores, em relação à subordinação decorrente do poder hierárquico. Letra C, perfeito. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico. Não, falso. As autoridades superiores, elas são superiores justamente por terem a hierarquia sobre o seu subordinado. Então, letra C. Então, no gabarito aí, pessoal, vocês têm que pensar nesse escalonamento vertical que há na estrutura interna da administração pública, que esse poder hierárquico ele incide internamente dentro daquela pessoa jurídica, não é entre pessoas jurídicas diversas. Um ente federativo não tem um poder hierárquico, por exemplo, sobre uma autarquia, mesmo ele tendo criado essa autarquia, e aplica-se somente aos agentes públicos daquela pessoa jurídica. Questão 3. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno do poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final, ensejaria um enriquecimento sem causa do Estado. Assinala a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia. Pessoal, aqui ele fala de uma concessão de serviço público e ele traz alguns princípios. O princípio da desconcentração, que aí ele advém da especialidade, é você passar a determinada atribuição para um órgão, não para uma pessoa jurídica. Não é esse o caso. Imperatividade é aquela questão do Estado, que ele impõe a sua vontade, independente da vontade do particular. Não é esse caso. Continuidade do serviço público é justamente isso. Ele fala, olha, havia uma concessão e no contrato estava previsto que os bens que fossem reversíveis, que pudessem voltar ou ingressar no patrimônio do Estado e já tivesse amortizado, ingressariam. Porque o Estado, pessoal, ele tem que continuar prestando aquele serviço público. Por isso que esses bens têm que retornar. Imagina uma concessão de transporte público, um metrô. Como é que o parceiro privado, acabando a concessão, ia levar um metrô embora? Se aquele bem for reversível, já está amortizado, o poder público ele pode adquirir aquele bem, ficar com aquele bem e continuar a prestação de serviço público. Subsidiariedade, aí também não seria, pessoal. Subsidiariedade seria uma relação de que a responsabilidade não seria direta, seria subsidiária. Aqui, o que a questão quis tratar com vocês seria a continuidade do serviço público. Então, ó, desconcentração seria essa especialização administrativa, né? A imperatividade seria a imposição da vontade da administração independente do particular. A continuidade do serviço público, que é a regra, excepcionada somente em situação de emergência, quando não dá para prestar o serviço, e aí não necessita de um prévio aviso, ou então numa razão técnica ou por um inadimplemento, que aí tem que ter o aviso prévio. A subsidiariedade é justamente essa atuação subsidiária do Estado em relação à sociedade. O Estado serve não é para
trazer entraves para o particular. O Estado serve para regulamentar as atividades econômicas exercidas pelos particulares. Questão 4. O Estado X publicou edital de concurso público para o cargo de analista administrativo. O edital prevê a realização de uma primeira fase, com questões objetivas, e de uma segunda fase com questões discursivas, e que os 100 candidatos mais bem classificados avançariam para a fase seguinte. No entanto, após divulgar o resultado, ou seja, esse concurso já tinha sido feito a primeira fase, já tinha saído o resultado dessa primeira fase, foi publicado um edital complementar alterando as regras. O jogo em curso foi publicado no edital alterando essas regras. E essa alteração dizia que os 200 candidatos mais bem classificados avançariam à segunda fase, prevendo uma nova forma de composição da pontuação. Ou seja, pessoal, você começa o certame com umas regras e depois do resultado da primeira fase há uma mudança completa. Então ele pede para você marcar a alternativa falsa, a alternativa verdadeira. Nesse caso, a alteração não é válida por ofensa ao princípio da impessoalidade, advindo da adoção de novos critérios de pontuação e da ampliação do número de candidatos. Isso aí parece estar correto. A alteração é válida, pois a aprovação de mais candidatos não gera prejuízo para o candidato, para os demais candidatos, e ainda permite quem mais interessado. Isso aí está falso, né, pessoal? Como é que eu vou começar disputando com um certo quantitativo, com uma certa regra, e depois vai mudar tudo? A alteração é válida, pois foi observado a exigência do provimento de cargo. Falso. O provimento geral para o concurso público não pode ser um procedimento de qualquer jeito. Veja, o procedimento burocrático, as fases do concurso público, é justamente para selecionar os melhores servidores para aquela administração. Então, a alternativa correta é a letra A. Aqui, pessoal, o que toca é essa questão da impessoalidade. O agente público ele tem que agir de acordo com a finalidade legal, que a lei diz que é para atingir um interesse público. Ou seja, ele não tem, nessa impessoalidade, a finalidade dele é somente atingir o interesse público. Ele não pode nem prejudicar alguém, nem favorecer alguém. Por isso, a atuação do gestor público, do agente público, deve ser um julgamento objetivo, uma atuação objetiva de acordo com a lei. O princípio do concurso público também, quando ele é pensado para trabalhar com base nessa impessoalidade. Questão 5. Princípios constitucionais implícitos são aqueles que estão expressos e distribuídos no texto da Constituição, transparecendo a ideia de um sistema lógico e coerente. Perfeito. Regime jurídico administrativo, pessoal, é justamente isso. É um conjunto de princípios que eles atuam pela ponderação. Num caso concreto, um pode se sobressair sobre o outro, mas nunca um derrogará o outro completamente. Indiretamente refletem na interpretação do direito administrativo. Um desses princípios é o que impõe à administração pública, ao manejar as competências postas ao seu cargo, o dever de atuar com rigorosa obediência à finalidade legal. Sobre esse assunto, assinala a alternativa correta. Ele já fala na resposta, na pergunta ele já dá a resposta. Diz, olha, qual é o princípio que fala da obediência à finalidade legal? Princípio da finalidade. E a finalidade, pessoal, sempre será o interesse público. A especialidade é aquela questão de você especializar o serviço, de você desconcentrar ou descentralizar, passar a execução daquele determinado serviço para um órgão ou para uma pessoa jurídica. O princípio da autotutela, nós vimos lá em cima, é aquele poder-dever que a administração tem de anular seus atos ilegais. E o princípio do controle é a possibilidade que a administração pública tem de controlar seus atos, de fazer a fiscalização, de saber o que está acontecendo na prestação de cada atividade pública. Então, pessoal, princípio da finalidade, interesse público, agir de acordo com o interesse público. Especialidade, fazer a maior eficiência através da distribuição objetiva de funções. Autotutela, esse poder-dever de anular seus atos ilegais. E o princípio do controle, ele possibilita que a administração pública fiscalize, no âmbito interno e no âmbito externo, seus próprios atos. Próxima questão, questão 6, ele diz que a Secretaria de Segurança Pública de um determinado estado deseja realizar campanha de caráter informativo e de orientação social relacionada à política pública de sua competência, mediante a instalação de outdoors no estado. Ou seja,
O Estado aí, o Estado Alfa, porque a secretaria é um órgão, quem age de fato é o Estado Alfa, que é a pessoa jurídica. O Estado Alfa quer fazer uma publicidade institucional. Essa publicidade institucional, pessoal, não pode vincular nenhum agente público, seja com símbolo, com bandeira, com cores, com palavras, com gestos. Essa publicidade tem que ser impessoal e tem que focar única e exclusivamente naquela política pública. Então ele fala que, de acordo com a Constituição, em tese a publicidade é viável. Onde tiver inviável, você já cancela. Ou seja, B e C já está fora. A publicidade é viável, mas dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Perfeito. Isso aqui é a aplicação clara, pessoal, da publicidade do princípio da impessoalidade que a gente viu lá em cima. Viável, e ela poderá constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Falso. Viável, e dela poderá constar nomes, símbolos. Falso também. E aqui no gabarito eu trago aí para vocês podem dar uma lida melhor. O parágrafo 1º do artigo 37, ele fala que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter um caráter educativo, informativo ou de orientação, ou seja, não é para fazer política partidária, não é para promover um agente público, é para trazer esse caráter educativo e informativo. E dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou da autoridade ou de algum outro servidor público. Questão 7. O secretário estadual de Segurança Pública do Estado Alfa, no exercício das suas funções legais, removeu João, servidor ocupante de carga efetiva, ou seja, João é servidor efetivo e foi do departamento A para o departamento B, em ato publicado em tal data. Ocorre que, diante da aposentadoria voluntária de 3 servidores do departamento A, o secretário considerou que não era mais oportuno e conveniente, ou seja, um ato discricionário do secretário, o ato é legal, mas por discricionariedade dele, ele removeu João de volta para o departamento A. Esse ato de revogação praticado pelo secretário está baseado diretamente no princípio da impessoalidade, pois levou em conta os atributos de João? Não, aquele levou em conta o que era melhor para o interesse público. A autotutela pode revogar seu ato anterior de forma discricionária para atender ao interesse público. Publicidade, pois antes de surtirem os efeitos falsos. Aí, pessoal. Motivação, pois os motivos anteriores da remoção não são mais válidos. Falso, eles continuam válidos, só não são pertinentes. Eficiência, pois a administração pública deve procurar praticar os atos mais produtivos, prestigiando os órgãos com maior demanda. Perfeito, pessoal. Princípio da eficiência. Aplicação clara. Ao invés dele deixar desfalcada esse departamento A, ele retorna João ao departamento A, porque João já estava, inclusive, habituado àquelas atividades. Então, com base no princípio da eficiência, ele consegue revogar aquele ato dele e trazer João de volta para o departamento A. A autotutela, pessoal, ela só funcionaria se nós estivéssemos falando de um ato ilegal, por exemplo, de uma perseguição que João sofreu para ir para o departamento B e João judicialmente conseguisse a anulação daquele ato por ilegalidade e conseguisse retornar ao departamento A. Então aí o gabarito seria a letra E. Então aí ele fala da impessoalidade, nós já trabalhamos, da autotutela, da publicidade, tornar público e possibilitar o controle e o respeito à impessoalidade, e da motivação, essa indicação de quais são os pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática daquele determinado ato. E o princípio da eficiência, é justamente o tratado aqui, é a melhor prestação de serviço público com menos gasto e mais celeridade. No que tange à atividade administrativa, são aplicáveis tanto à administração pública quanto ao administrado os padrões estabelecidos pelo princípio da publicidade. Não, pelo contrário, o particular não é obrigado a publicar. Já pensou se você fosse obrigado a publicar cada compra que você fizesse, como a administração pública é? Cada contrato que você assinasse fosse publicado? Não tem lógica. Para a administração pública isso de um jeito, para o particular para o outro. Legalidade é a mesma coisa. A administração pública só faz aquilo que a lei mandar. Nós particulares não. Nós fazemos tudo que a lei não proibir.
Da boa-fé, sim, a boa-fé, a temperança, essa questão de agir de acordo com a verdade, pega tanto nós particulares quanto a administração pública. Segurança jurídica, a administração pública é que deve cuidar dessa parte. O interesse público, a administração pública é que deve reger essa questão. Então, pessoal, um princípio que é aplicado da mesma forma, tanto ao particular como à administração pública, é o dever de agir de boa-fé. Nem o particular pode ir com inverdade para a administração pública, nem a administração pública pode inventar uma história para conseguir seus objetivos junto ao particular. Então, pessoal, esse princípio da boa-fé é justamente esse agir com urbanidade, esse atuar de acordo com a verdade e com os fundamentos de direito que podem ser aplicáveis naquele caso que você está discutindo. Questão 9. Ele fala que a Constituição Federal expressa os princípios da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Qual expressão abaixo não está literalmente no caput do artigo 37? É isso que ele quer saber. O artigo 37, pessoal, é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que não tiver, aí, celeridade. O letra D é o gabarito dessa questão. Então, pessoal, vocês levem isso para a prova. O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, faz parte dessa estrutura do regime jurídico administrativo e estão expressamente previstos na Constituição da República. 10ª questão. A expressão ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, legalidade, reflete o conceito constitucional do princípio da legalidade. Os atos normativos que são celebrados pela administração pública acabam por obrigar tanto a própria administração pública como os particulares. Então, pessoal, isso aí é uma ideia do regime jurídico administrativo. Vocês têm que ter em mente que é um conjunto de princípios que rege a atuação da administração pública. Esses princípios, eles são utilizados com ponderação. Algumas vezes um se sobressairá sobre outro, mas isso aí vai depender muito de como ficará a análise desse caso concreto. É isso, pessoal. Esse é o tópico 2 desse estudo de direito administrativo, a partir de questões, regime jurídico de direito administrativo, que é muito importante para você começar a pensar como funciona o direito administrativo de fato. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário aqui embaixo. Se quiser se inscrever, curtir o vídeo, ajuda bastante. Até mais, pessoal. Bons estudos.